Total controle mental. Impostores na presidência. Podem tais coisas serem possíveis? Pode alguém que você conhece, ou talvez até você mesmo, ter secretas programadas identidades, profundo dentro da mente. Finding out that you've got disassociated parts of yourself that are Satanists. Não apenas é possível, está acontecendo agora, em uma escala inimaginável. MK Ultra Mind Control rules in Hollywood. Algumas celebridades, atletas profissionais, espiões, políticos, até mesmo cidadãos comuns, policiais, taxistas e etc., estão sob total controle mental. Uma escravidão indetectável. This mind control is totally undetectable. Essas vítimas de controle mental possuem múltiplas e fragmentadas identidades, capazes de realizar uma infinidade de tarefas, sem memórias posteriores dos eventos. A maioria nunca descobrirá o que realmente é, ou como têm sido controladas. Controle mental escala em níveis, e pode vir em muitas formas, de controle informacional diário, como o que se vê nas controladas corporações de mídia, a lavagem cerebral, drogas, a hipnose, e ao total controle mental. A forma mais extrema de controle mental é o Trauma-Based Mind Control, que usa a hipnose, tortura e drogas para criar um escravo sob total controle mental. O cérebro, sendo o incrível computador que é, cria barreiras de amnésia ao redor de eventos que seriam danosos demais para a mente consciente processar. Frequentemente, um veterano que retorna da guerra não consegue se lembrar de parte do que passou. Alguém ferido em um horrível acidente de carro provavelmente não se lembrará do ocorrido. O cérebro mura as lembranças dos eventos de modo semelhante ao que se faz com um disco rígido de computador. Tirando vantagem desse mecanismo dentro da mente, programmers podem criar partes completamente dissociadas dentro da mente, que funcionam totalmente inconsciente umas das outras. O segredo está na dissociação. Essa habilidade especial dentro da mente é o que permite aos SEALs da Marinha se manterem frios por períodos extremos de tempo, faquirs indianos a andar sobre brasa, e como os hispânicos aprenderam durante a Inquisição, prevenir alguns de sentir dor durante a tortura. Transtorno de personalidade, agora chamado de DID, é causado por trauma quando criança, e pode ser criado por acidente ou deliberadamente. Muitas pessoas conseguem dissociar até certo grau, mas apenas poucos conseguem criar identidades totalmente dissociadas. Essas são as pessoas buscadas pelos programmers, um dissociativo. Quando postas em condições extremas, por que algumas pessoas sobrevivem e não outras? O que dá a alguns a habilidade de superar a situação? É uma habilidade, que alguns chamam de dom, e por meio do trauma, essa habilidade pode ser melhorada, desenvolvida, para que a pessoa se torne mais do que era antes. Um monarca. Foi descoberto que essa habilidade pode ser passada geneticamente de uma geração para a próxima. Crianças de linhagens abusivas, por exemplo, possuem uma habilidade de dissociar bem desenvolvida. As famílias dos Illuminati viajaram a exóticas localidades como Índia e Tibete para estudar a filosofia do leste, especialmente a dos yogi e dos budistas tibetanos, que têm uma excelente habilidade de dissociar. Eles aprenderam os segredos do abuso, dissociação e de suas propriedades hereditárias. Decidiram então passar esse dom de geração a geração, uma prática que continua nos dias de hoje. Uma das dicas para os cientistas de que a memória e a dissociação podem ser passadas de uma geração para a próxima foi a borboleta monarca. A cada ano, borboletas monarca da América do Norte fazem uma viagem incrível. Do extremo norte do Canadá, milhões de borboletas descem num pequeno pedaço de terra no México para o inverno. Quando chega a primavera, elas começam a longa jornada de volta. O impressionante é que são tomadas 3 gerações de monarcas para se fazer as 2.500 milhas de viagem. Nenhuma das borboletas que fazem a viagem de volta seguiram por essa rota antes. Então como sabem onde ir? A resposta está no que os cientistas chamam de memória genética. As memórias obtidas pelos pais são então passadas geneticamente para seus filhotes. Devido à notável habilidade de passar informações geneticamente,
bem como a sensação mais tarde descoberta de esvoaçar durante dissociação, a borboleta monarca é o símbolo internacional para o Trauma-Based Mind Control. É dito às vítimas de controle mental que a experiência de ser programado é como entrar num casulo. O casulo não é confortável, mas como resultado, uma maravilhosa borboleta emerge. As vítimas tendem a se identificar com borboletas monarca. Por essa razão, a criação deliberada de identidades programadas é conhecida como Monarch Programming. Uma vez ciente, começará a notar o simbolismo da borboleta em uma frequência alarmante na cultura e mídia popular. Originalmente, apenas antigas famílias ocultistas possuíam a habilidade de se dissociar completamente e criar múltiplos. Famílias das elites modernas procriam com outras iguais, que também estiveram em rituais de abuso infantil. Esses são os lugares onde as sociedades secretas e os grupos ocultos se encontram. Organizações que têm por gerações não apenas cultivado os conhecimentos secretos, mas os praticado. Essas famílias são de várias gerações de satanistas, e cada uma delas pertence a algum tipo de congregação satânica que remonta a séculos, e a criação de múltiplos é parte dos rituais que fazem desde a antiguidade. Programmers codificaram essas práticas ancestrais numa metodologia específica para a criação deliberada de multipersonalidades, também conhecido como Trauma-Based Mind Control. A habilidade de dissociar e criar múltiplos apenas se fortalece se cada geração é sujeitada a abuso. Essas famílias da elite viram a habilidade de dissociar como um valioso dom, que deve ser passado de uma geração para a próxima. Essa habilidade pode ser passada geneticamente, mas precisa ser ativada por trauma na infância. Sem o trauma que o abuso e a tortura criam, a mente nunca desenvolverá completamente essa habilidade, ao ponto de criar múltiplos. Extensos testes são feitos enquanto jovens, para determinar suas habilidades de dissociar. Programmers não vão gastar tempo tentando dividir uma mente que não pode dissociar, seria uma perda. Uma vez que os programmers tenham construído uma boa habilidade de dissociar e uma base altamente hipnotizável, eles podem explorar esse mecanismo dentro da mente para criar identidades completamente sob medida a seus gostos. Embora apenas 20% da população em geral é de fácil hipnotização, o trauma os torna altamente hipnotizáveis. Através de traumas e hipnose, múltiplas partes dissociadas são criadas. Algumas se verão como crianças, animais, ou até mesmo gemas e pedras, cada uma com seus próprios talentos e habilidades para emprestar ao conjunto de alters, conhecido como sistema. Esses alters podem agora ser trazidos à tona a qualquer momento que seus handlers desejarem, por uma palavra gatilho, cor ou som. Uma vez que esses alters tenham sido criados e gatilhos implementados corretamente, o programmer tem na prática um robô humano. Mas como esses robôs humanos são usados? E para qual propósito nefasto? Tudo isso e muito mais a seguir. Para que propósito o governo e organizações privadas criam esses robôs humanos? As vítimas de controle mental são programadas para performar qualquer comando, não importa o quão doloroso ou custoso, sem qualquer emoção. São capazes de memorizar uma infinidade de informações, áudios ou conversas e repeti-las exatamente como um gravador. Uma máquina de matar com força sobre-humana, resistência e habilidades de luta. Eles não têm remorso e nem hesitam, porque eles não são capazes de se lembrar. Esses escravos sob total controle mental são caros e demandam muito tempo para se produzir, mas se feito corretamente, podem ser o assassino perfeito, atriz, jogador, escrava sexual, psicopata ou soldado. Alguns da elite criam múltiplos programados para serem usados em pornografia, snuff films ou como celebridades cash cows, lucrando aos seus donos muito mais do que custaram para serem criados. Muitos artistas têm escalas cansativas de 15 ou mais horas por dia, às vezes atravessando vários fusos horários. Ajuda se eles tiverem a extrema resistência possuída por esses múltiplos programados. Quando uma personalidade cansa, outra identidade toma o lugar. Muitos da indústria do entretenimento, ambos, masculino e feminino, são múltiplos de controle mental. I go to Hollywood parties or, occasionally I go to Oscar parties and things like that. And people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, I just want to thank you for the things you say. And it blows my mind, but that's the culture. It's a culture of fear for sure.
You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Imagine criar um soldado que pode ficar em serviço por dias a fio, possua força sobre-humana, resistência e habilidades de luta. Ou um espião cuja persona frontal seja um educado arqueologista. Se capturado e pressionado por informações, esses supersoldados, espiões, não poderiam acessar nenhuma informação dentro de seus sistemas, e convenientemente mudariam para alters cujos não apenas gostariam da tortura, mas provocariam o abusador. Isso causa um poderoso efeito psicológico no inimigo. Uma função comum desses escravos submetidos ao Trauma-Based Mind Control é o de correio. Handlers colocam dentro do sistema identidades que gravam palavra por palavra uma conversa ou mensagem, que pode ser selada com uma senha verbal e então enviada ao cliente destino. A ex-escrava Monarch Cathy O'Brien fala extensivamente sobre suas funções de mensageira secreta, entre outras coisas, para o presidente Reagan. Assim como um viciado precisa de uma dose cada vez mais forte, a elite atual se torna cada vez mais bizarra e perturbadora na satisfação de suas diabólicas obsessões sexuais. Escravos de alto nível geralmente possuem múltiplos sexuais conhecidos como betas, treinadas para satisfazer as perversões da elite. Se necessário, escravos Monarch podem criar novos alters na mente para performar uma nojenta e particular tarefa. Escravos Monarch são frequentemente usados em snuff filmes e outras pornografias doentias distribuídas no mercado negro ou na Deep Web. Chamadas de betas, essas personas são livres de qualquer inibição. Personas hipersexualizadas, geralmente na forma de gatos, são usadas para pornografia, prostituição e até como favores em festas. Isso foi o que Stanley Kubrick retratou em seu controverso filme Eyes Wide Shut, que retrata uma ocultista festa sexual que espelha precisamente um dos atuais eventos privados conduzidos pelos Rothschild nos anos 70. Um uso comum para escravos Monarch masculinos é o de assassino louco ou lobo solitário. Esses agentes adormecidos podem ser acordados e chamados a um certo lugar em uma certa hora, e eles obedecerão roboticamente. Muitos escravos Monarch possuem programados alters atiradores dentro da mente, e outros alters que depois assumem e levam a culpa. John Lennon is dead, shot several times by a young American as he was going into his home in New York. Depois de matar John Lennon, Mark David Chapman calmamente exibiu uma cópia de Catcher in the Rye e começou a ler. Mais tarde, o responsável pelo atentado à vida de Reagan também foi apreendido com o mesmo livro. Lee Harvey Oswald foi encontrado com apenas 4 livros em sua posse. Um deles foi, você adivinhou, Catcher in the Rye. No thriller conspiracionista de 1997, Mel Gibson, ele mesmo possivelmente um Monarch, interpretou uma paranoica vítima de controle mental da CIA, obcecada com Catcher in the Rye. Estudiosos de controle mental têm sugerido que a clássica novela de Salem é usada como uma ferramenta de controle mental. Outra útil função para esses múltiplos programados é a de agente provocador. Alguém cujo trabalho é se infiltrar em organizações ou grupos, espionar e criar discórdia interna. Escravos Monarch geralmente possuem um alter que grava tudo que a pessoa escuta e pode repetir tudo novamente para um handler. Isso os faz bastante úteis como mulas. Eles terão uma personalidade que é programada para genuinamente querer se juntar a qualquer grupo que deseje se infiltrar, seja organização política, religiosa ou até os negócios. Suas crenças e visões pessoais vão se alinhar tão bem com a organização escolhida que eles não apenas se infiltram, como se tornam membros valiosos. Tudo isso enquanto, sem saber, alters estão reportando tudo a qualquer agência ou sociedade secreta das quais secretamente eles pertençam. Vítimas desse controle mental são bastante usadas como mulas de drogas para transportar substâncias ilícitas através de fronteiras e ao redor do mundo, convencendo alters frontais que vão honestamente acreditar que estão carregando pó de maquiagem ou qualquer coisa que tenham sido hipnoticamente programados para acreditar. A grande conspiração globalista das elites, quem criam as sociedades secretas, agências de inteligência militar e cartéis bancários, implacavelmente perseguem controle sobre aqueles considerados importantes para seus planos. Uma forma popular de dominação é a chantagem. Escravas Monarch são com frequência enviadas para seduzir um político, líder mundial ou qualquer um considerado importante para a agenda hierárquica.
Uma vez comprometidas, essas pessoas serão agora completamente controladas sob a ameaça de fotos ou vídeos serem liberados. Às vezes, indivíduos comprometidos vão ser cultivados para altas posições de poder, porque são completamente controlados pelos crimes horríveis das quais estão sendo chantageados. Isso foi exatamente o que aconteceu com Dennis Hastert, depois dele ter se metido num escândalo e tudo vir à tona. Hastert era treinador do ensino médio e mantinha uma poltrona de couro ao lado do vestiário dos meninos. Ele se tornou um político e foi elevado a porta-voz da Casa Branca. Tudo enquanto era totalmente controlado por chantagem, devido a seu antecedente de abusos de criança. Do you know who comes after the vice president in ascension to be the president? It's Speaker of the House. Dennis Hastert came from nowhere as a high school wrestling coach, courted to become a key member of Congress and then the Speaker of the House from nowhere. And why was that? Because he was part of the pedophile guild that loves to rape young boys. And that big, disgusting sack of rotten horse pus, no words can describe him, that's too easy. Dennis Hastert gets 1 year for paying hush money to a bunch of kids on the high school and middle school wrestling team. Escravos Monarch não são utensílios com apenas uma única utilidade, mas robôs biológicos, contendo alters capazes de realizar qualquer tarefa que seus programmers possam antecipar. Enquanto o Monarch Mind Control foi criado no século XX, seus predecessores remontam ao Antigo Egito e Babilônia. O Egípcio Livro dos Mortos explica explicitamente métodos de tortura e intimidação para criar trauma, o uso de drogas e hipnose, finalmente resultando na total escravidão do iniciado. No entanto, seriam os nazistas e seus cientistas sinistros quem tornariam dissociação numa ciência e controle mental numa arte. Psiquiatras como o notório Joseph Mengele conduziu horríveis experimentos nos presos nos campos de concentração num esforço para refinar suas técnicas de controle mental. Muitos sobreviventes do Holocausto têm pesadelos com Mengele e com os experimentos horríveis de que fizeram parte. Alguns o amaram como uma figura paterna durante a vida toda devido à traumática ligação que receberam como parte de seus programmings. Eles descobriram que através do traumatismo, diferentes personalidades ou partes dissociadas podem ser criadas, não com uma conhecendo a outra, mas com cada uma tomando o corpo em um momento diferente. Depois da guerra, esses psiquiatras nazistas foram trazidos para os Estados Unidos pelo que foi conhecido como Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi o codinome pelo qual a inteligência americana e os serviços militares extraditaram cientistas nazistas durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Mengele, junto com outros doutores psiquiatras nazistas, agora continuam com os experimentos e desenvolvimento do Trauma-Based Mind Control para os americanos. Sob o que futuramente seria conhecido como MKUltra, o governo dos Estados Unidos sistematicamente drogou, torturou e assassinou seus próprios cidadãos por décadas. Exposto nos anos 70 através de uma ação judicial movida por sobreviventes canadenses, o MKUltra incluiu cerca de 150 operações, todas relatando modificação comportamental, trauma, lavagem cerebral, drogas, chantagem e experimentos de controle mental. Entre esses experimentos de controle mental orquestrados por esses criminosos nazistas estão as continuações do Trauma-Based Programming, que cria identidades dissociadas. Estupro, choque elétrico, drogas e hipnose foram todos usados pela CIA para criar seus próprios múltiplos de controle mental. Uma facção criminosa dentro do governo americano, desprovida de qualquer consciência ou sentimento de responsabilidade, torturou e programou crianças para criar valiosos ativos de controle mental. A maioria dos estudiosos acreditam que esses programas continuam secretamente nos dias de hoje. Os planos originais da CIA para pesquisar controle mental eram determinar meios químicos e psicológicos para criar o espião perfeito, os quais rapidamente envolveram a produção do soldado perfeito, assassino perfeito e, eventualmente, escravo. Com a introdução da pesquisa nazista, particularmente a do oficial da SS e ocultista Heinrich Himmler e Joseph Mengele, foi determinado que absoluto controle mental poderia ser alcançado através de torturas específicas, começando na infância. Armados com essa informação nefasta, psiquiatras americanos, alemães e ingleses embarcaram numa ainda nova forma ancestral de total controle mental. Perturbadoramente, em vez disso acabar em 1983, como o governo americano garantiu,
Uma pesquisa atenta mostra que o programa apenas foi envolvido no que ficou conhecido como Project Monarch. MKUltra foi um vasto estudo dentro de uma grande variedade de técnicas de controle mental, e Monarch é a próxima fase lógica. Pegou as metodologias mais eficazes e as aplicando para a criação de um absoluto escravo mental, o real The Manchurian Candidate. Atualmente, múltiplos de controle mental continuam sendo criados numa escala nunca antes imaginada. Estão em todos os patamares e degraus sociais. A indústria do entretenimento, em particular, é conhecida por ser cheia de múltiplos Monarch. Uma das razões para o controle mental ser tão disseminado na indústria do entretenimento é porque eles são capazes de controlar a poderosa influência que esses artistas possuem sobre o público. Não apenas mensagens podem ser disseminadas através de filmes e músicas que são controlados, como podem depois ter as celebridades criando distrações para divertir a atenção do público. Muitos artistas têm mostrado cicatrizes e comportamentos consistentes com o das vítimas de controle mental. Atualmente, uma multidão de grupos e organizações conduzem Trauma-Based Mind Control em vítimas de todos os níveis da vida social. Mas como esses múltiplos de controle mental são criados? Em apenas um momento, os detalhes perturbadores. O hediondo processo de criação de um Monarch começa tipicamente na infância. Crianças da elite que vêm de linhagens ocultistas são traumatizadas ainda no útero, algumas vezes de tal modo que induz o nascimento prematuro. Experts têm relacionado particionarmente com particionar um tronco. Obter a fratura inicial é difícil, mas uma vez que você tenha quebrado a forma inicial, fica mais fácil a cada fratura. Do mesmo modo, a elite sabe que se puderem traumatizar a mente enquanto jovem, ela se particionará mais facilmente e se dissociará mais rapidamente. Por essa razão, as famílias da elite colocam ratoeiras nas mãos de seus próprios bebês e não entram no quarto para removê-las até que o bebê tenha parado de chorar. Isso ensina a mente do bebê a se dissociar da dor, que é então, após isso, recompensada com a atenção da mãe. Se não nascer dentro dessa crueldade, testes então entram em cena para medir a habilidade de dissociar. Algumas vezes, pessoas de ambientes domésticos abusivos são escolhidas especificamente por causa de suas altas habilidades dissociativas. O segundo aspecto que tem de ser considerado é o QI. Uma boa dose de inteligência e criatividade são requeridas para criar essas personalidades dissociadas. Testes de personalidade junto com os de QI determinarão todo o futuro da criança. Uma vez que o candidato tenha sido selecionado, a preparação começará. Enquanto vítimas de linhagens abusivas herdam a estrutura mental requerida para serem programadas, outras devem ser condicionadas. Mestres vão começar a expandir a mente da criança logo que nascem, ensinando-as não apenas a criar imagens, mas a associar um cheiro ou som à memória. Criatividade e inteligência serão carinhosamente melhoradas. Será ensinado à criança disciplina e será treinada para ser capaz de aguentar em pé e manter seus olhos abertos por longos períodos. Isso será útil mais tarde durante um teste de encefalograma. Durante os primeiros 18 meses, a criança Monarch é coberta de amor, no que é conhecida como Love Bombing Phase. Uma vez com uma boa habilidade de dissociar e um QI de pelo menos 120 confirmados, programmers vão proceder com o primeiro passo: estilhaçar o núcleo. Em contraste direto com o amor e a atenção absolutos que a criança recebeu até então, ele ou ela estará agora só, passará por torturas e abusos. Barulhos altos e vários odores vão sobrecarregar as entradas sensoriais cerebrais. Depois de algum tempo, o programmer primário, ou handler, quem mostrou até então apenas carinho e apreço à criança, chega. Para a vítima, isso é uma esperança. Parece que a ajuda chegou, mas dessa vez, o programmer vai brutalmente traumatizar a vítima. O impacto estilhaça a mente como vidro. O cérebro simplesmente não consegue conciliar esses dois comportamentos extremamente opostos da mesma pessoa. A dissonância cognitiva é excelente. Experts aprenderam que é dessa forma que o núcleo é particionado. Uma vez que a fratura do núcleo é realizada, a mente pode ser dividida e compartimentalizada através de abusos e traumas posteriores. Assim que o programming da vítima começa, ela é meticulosamente monitorada. Gráficos são mantidos e escalas de programming são estabelecidas. Programmers usarão torturas específicas para criar partições. A mente consciente, o que torna quem nós somos, toma voo, como se dissesse: não consigo mais lidar com isso, vou sair daqui. Quando isso acontece, o subconsciente é deixado exposto e a vítima é deixada num estado perigosamente sugestivo. A dissociação cria abertura para o inconsciente. Esse estado vulnerável é caracterizado por rápidos movimentos dos olhos, sensibilidade às sombras e ao movimento. O sujeito é altamente hipnotizável e pode ser dito para criar novas partes dentro de sua mente. A mente fraturada e dissociada não tem a habilidade de questionar o que está sendo dito. You
get tortured far enough or traumatized far enough, your dominant personality just goes to sleep. And what's left, and this is a normal human reaction to excessive trauma to protect you, and what's left is a very childlike persona of yourself from when you were about 5 or 6. Yeah. And you have no ability to resist, you're vulnerable, and then that's when they hypnotize you. Dissociation is the key to all this. Nesse estado, é fácil para a vítima entrar em choque e morrer, então os sinais vitais são monitorados de perto. Se algo der errado, os centros de programming estão bem equipados para ressuscitar a vítima. De acordo com o autor e pesquisador Fritz Springmeier, sobrecarga sensorial, luzes, sons e cheiros violentos são todos usados para colocar o cérebro num programável e dissociativo estado. Com cada nova fratura, novos alters podem ser criados para refletir o que quer que o programmer queira. Coelhos, felinos, pessoas e até mesmo fechaduras. Filmes que apresentam personagens animais e objetos antropomórficos, como candelabros e maçanetas, ajudam a mente a criar essas identidades desumanizadas. Alguns alters serão eternas crianças, outros serão permitidos atingir a maturidade. Todos servem a um propósito dentro do sistema. Abusos ritualísticos, como os encontrados em cultos satânicos, são em si mesmo traumas. O ambiente, as túnicas e o puro terror frequentemente criam partições. Um habilidoso hipnoterapeuta pode inserir frases, códigos e tons específicos usados para disparar o recente alter criado. Alguns centros de programming possuem elaboradas facilidades projetadas para um máximo e vívido efeito hipnótico. Tanques de privação sensorial com água salgada aquecida criam leveza e põem o indivíduo num estado metafísico, que então pode ser usado pelo programmer para falar diretamente para a mente subconsciente. A mente de um múltiplo monarch será dividida em muitas partes. Se o programmer desejar, um simples trauma pode criar 10 ou mais alters similares. Os mais fortes desses serão desenvolvidos e programados para vários propósitos. O sistema de alters é mantido no lugar por uma elaborada teia de ganchos e reforços hipnóticos. Quando o cheiro de pães frescos evoca memórias da infância, resultando no sentimento de felicidade, isso é conhecido como gancho emocional. Nossa vida é cheia de ganchos emocionais, que produzem um certo estado emocional. Ganchos são geralmente cheiros familiares, ou sons como, por exemplo, do despertador. Programmers têm desenvolvido um avançado entendimento de como a mente e toda a sua idiosincrasia cria ganchos emocionais, que podem ser usados para disparar o escravo. They pick up the phone one day, they hear the words red dog, and this is a post-hypnotic suggestion that makes them act out some covert plan. Por exemplo, o cheiro de um certo incenso talvez sirva como um gancho para ativar um alter satânico, programado através de rituais de abuso. Todos os dias, símbolos como diamantes, infinito e letras de música são usados para reforçar o programming da vítima. A maioria dos alters frontais são programados para não lembrarem de seus abusos, e o medo das memórias ajuda a reforçar seus programming, prevenindo a mente de unir seus pedaços. As raízes de todos os pensamentos, emoções e comportamentos são as conexões entre os neurônios dentro do cérebro. Os neurônios se comunicam via impulsos elétricos chamados ondas cerebrais, que dependem muito do estado mental do sujeito. Ondas cerebrais são como notas musicais. As ondas de baixa frequência ressonam profundamente como uma penetrante batida de bateria, enquanto ondas cerebrais de alta frequência são como o agudo de uma flauta. Ondas cerebrais mudam a frequência de acordo com o que se faz ou com o que se sente. Os alters são programados dentro de cada frequência. Alpha é o programming regular conhecido como Base Personality Modification. É caracterizado por considerável retenção de memória, aumento substancial na força física e capacidade visual ampliada em várias vezes. Alpha é usado para treinar e condicionar o espião perfeito. Esses alters possuem até 4 vezes a capacidade visual e 5 vezes a força física de um homem comum. Esses são usados pela espionagem corporativa e governamental, por causa de suas memórias fotográficas e habilidades de gravar grandes volumes de informação. Eles podem também ser usados como HD de computador. Alguns alters são usados para gravar volumosas estatísticas esportivas, então elas podem ser exibidas e usadas como entretenimento em festas. Beta é o nível de programming sexual. Desprovidas de inibições ou convicções morais, essas alters são geralmente felinos, conhecidas como sex killers. Muitos artistas possuem o programming beta.
Bilionários e negociantes poderosos pagarão generosas quantias para dormirem com uma linda celebridade. Então, ter uma escrava monarch dentro da indústria do entretenimento pode ser bem lucrativo para seus donos. A frequência delta é usada para programar super soldados e assassinos. O programming é projetado para criar agentes desprovidos de medo ou autopreservação, capazes de incríveis feitos de resistência física e de combate corpo a corpo. Um que mata e, se pego, destrói a si mesmo. Programações no nível Delta são usados para treinar assassinos. Para aqueles que se recusam a aceitar que a inteligência americana tortura sua própria gente, simplesmente imagine o valor e a eficácia de um atirador com capacidade visual aguçada em 40 vezes, ou determinação e habilidades sem iguais. Alguns desses alters ocultos são soldados altamente treinados, que completam suas missões e retornam para casa sem nunca lembrarem dos ocorridos. You could have a person who would be able to commit assassinations for you or do any other kind of important work like courier work. And if they get caught, you can just give them up. It's not a problem because they themselves don't even know what they did. It's the ultimate tool for any spy agency. Outros, uma vez que completada sua missão, são programados para se entregarem ou se suicidarem, tal como um atirador solitário. De acordo com estudiosos e desertores, inteligências militares, CIA, sociedades secretas como a maçonaria, cultos satânicos, Lockheed Martin, Boeing e a inteligência britânica são algumas das principais organizações praticantes de controle mental atualmente. No entanto, apenas uma fração daqueles associados com essas agências já teve conhecimento de tais programas. Mas como organizações, indivíduos e cultos que cometem essas atrocidades obtêm suas vítimas? A temida resposta logo a seguir. De onde as vítimas do horrível total controle mental vêm? Alguns são nascidos em linhagens de abusadores, onde abuso e dissociação têm sido praticado por muitas gerações. Jay-Z diz em sua música Spiritual: "Pray your father's father wasn't touching his little daughter, creating transgenerational trauma that shit'll hunt ya." O transgenerational trauma a que Jay-Z se refere é chamado de memória epigenética. Memória epigenética é trauma gravado no DNA, que passa através das gerações e é o que permite a essas famílias passar adiante a habilidade de dissociar. Essa é a razão para crianças de antigas luciferianas famílias satânicas serem vendidas para programming. Originally, this mind control was done for centuries on their own children. The ability to dissociate and create multiple personality disorder is inherited. You see, if you traumatize most children with the programming traumas that they start with, most children just die. And then there's a few children that would actually manage to stay alive and go crazy. There's only a small percentage of the population that is born with the disassociative abilities and the intelligence to be able to creatively say, this isn't happening to me. They get a psychotic break in the mind. They say, it's not happening to me. The center of the mind creates dissociated pieces to take the trauma, and then the programmers go in and find those dissociated pieces and create multiple personality disorder. Geralmente, esses pais acreditam no dom da dissociação e estão felizes por permitir que essa habilidade seja melhorada através de programming. Esses cultos também procriam especificamente para o uso como vítimas monarch. Algumas são mantidas e usadas apenas como parideiras para a congregação. Seus bebês pertencem ao culto e são programados ou sacrificados. As sickening and unbelievable as it sounds, bearing children for use in satanic rituals may really be happening. These women say they speak from personal experience. They claim to be breeders, forced by covens to bear children, both as a way for the cults to get new members and to find fresh victims for ritual murder. Did you give birth to infants who were sacrificed? My first two. Were sacrificed? Were sacrificed. I was told it was the highest honor I could ever do as a woman, was to sacrifice my first two. Jackie tells us she was able to escape her satanic cult. Today she helps other women, like Donna, who are trying to break free. You killed your babies? Take the skin off. You skin the baby? You take the baby's skin off?
Do you feel remorse? Have you told the police? I had to do what I had to do, or I'd be killed like the babies that they made me watch killed, and that they put in my hand. They said, "Obey, or this is you." Pais dos pertencentes à Marinha Americana vendem seus filhos para o programa. A pessoa não precisa ser cruel ou abusiva para dar seus filhos para tais programas. Em vez disso, tudo o que é preciso é uma ânsia por avanço e um mal guiado senso de patriotismo. You know, a lot of the parents that got involved with the CIA MK Ultra program turned their children over willingly for various reasons. They might approach a parent and say, we have this experimental method where we can make your child a genius, and we can make them a success in life, and would you sign the paperwork here to allow us to use your child? Aqueles que possuem uma boa habilidade de dissociar produzem crianças com habilidades ainda melhores. Será a eles oferecida uma oportunidade única de fazer suas crianças parte de um exclusivo programa. Os pais que o fazem são altamente recompensados, financeiramente e hierarquicamente. Alguns veem isso como um sacrifício patriótico por seu país e idealizam seus filhos se tornando algum super soldado. Outros são chantageados. They might do this in conjunction. If they found a father that was sexually molesting his child, they would say, okay, we won't send you to prison if you'll work with us. We'll make you rich, but we need your child for this experiment. And it's a win-win because you won't go to prison and your child will become a genius and we'll make your child into a success. Uma das vítimas mais proeminentes e desertora, Katie O'Brien, foi trazida ao programa através de chantagem. Seu pai foi pego distribuindo pornografia infantil dela via correio. When this one particular politician came to my father and told him he could receive immunity from prosecution if he would sell me into MK Ultra mind control, my father was thrilled. He agreed to sell me into the project and was trained in how to raise me for MK Ultra. Muitos pais têm a noção de que os fins justificam os meios. Isso se o sacrifício fizer seus filhos terem a possibilidade de se tornarem atrizes famosas, políticos ou celebridades, enquanto outros são raptados diretamente das ruas. And police pointed a gun at a woman's head and tried to force her into his van. Inside, a metal cage. He was wearing a dark-colored hoodie-style sweatshirt and jeans. Now, the van is described as a full-size van, white, with no windows on the side. It also had a California license plate, and as you said, Sarah, the most disturbing thing is a possible black cage within that van. Two boys said that when they were on their way home from school, a man in a white van asked them to come to the van and come to him. Of course, they did the right thing and yelled and got out of there as quick as they could. Fox 2's Paul Shankman is live in Rock Hill to explain why they want everyone in that area watching out for one particular white van. White van. Beside him at the curb, the sliding door opened in the back and a white male yelled, "Get in." That unsettling report comes from an 11-year-old boy who says there were actually 3 men in that van when it pulled up next to him near the intersection of North Rock Hill Road and Euclid. The boy immediately took off running for 3 blocks until he got to school. Told the principal what happened and she called the cops. Within a couple hours, a recorded message was sent to the parents of Lawrence Elementary students. Quote, "A white van was parked on the side of the road. The girls walked on and the van followed them. The girls became nervous and returned to school. We called the police, who are now investigating." And then it was just scary because the very next day is when the other little girl came up missing. 1, 2, 3, 8-year-old Demetrius Madison is smiling and laughing once again, but just over 24 hours ago, he was nearly kidnapped by 4 men in a black van who approached him at the Alameda Park Apartments. A vítima Bryce Taylor escreveu em seu livro Thanks for the Memories
que ela, quando garotinha, foi usada para atrair outras crianças para dentro de um veículo para serem raptadas. I can publicly testify that what these children are saying is reality. And I can also say that I was used even as a child on Ventura Boulevard, near the Corbin Bowl, to coerce children that were my age into black sedans where the men had TVs and candy and all kinds of things that I was told to lure children into the cars, and they would happen to be shopping with their mom, walking along the boulevard there, and then I would say something like, would you like some candy? And there's a TV in the back of this car, do you want to come and see it? And as soon as this child would approach the car, the men would throw them in the back seat and take off. And then often I witnessed as these children would be kept contained in cages. Os números atuais de crianças e adultos desaparecidos nos Estados Unidos e Canadá são surpreendentes. Enquanto vítimas possuem pragmáticos e convincentes alters primários, muitas de suas personas existem em alguma forma de mundo fictício, que mantém seus escravos longe da realidade e de suas reais identidades. Os roteiros de filmes populares são frequentemente usados para solidificar dentro da mente da vítima o mundo de fantasia. Um script de controle mental é como um sistema operacional sobre o qual o resto do sistema é construído. Os scripts mais comuns incluem Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Star Wars, Star Trek, abduções alienígenas, entre outros. Nesses scripts ficcionais, programmers constroem mundos inteiros, dentro dos quais os alters são colocados. A mente da vítima é tão atormentada que ela aceitará tudo. É dito a elas que construam na mente mundos completamente ficcionais, onde alters habitarão. Vítimas geralmente contêm Alice no País das Maravilhas ou O Mágico de Oz como temáticas de programming. Essas histórias funcionam perfeitamente como plano de fundo para a dissociação. Assim como, em ambos, personagens entram em universos alternativos criados por suas próprias mentes, o mesmo ocorre com o Monarch Programming. É dito às vítimas que escapem profundamente dentro de suas próprias mentes para um mundo ficcional de criação dos programmers. Para escapar das torturas, alters vão além do arco-íris, ou no caso de Alice no País das Maravilhas, através do espelho. Isso é quando a mente consciente se ausenta. Monarchs militares comumente têm Star Wars e Star Trek como temas de programming. Não é incomum para vítimas Monarch a obsessão com esses mundos ficcionais. Eles conhecem genuinamente partes inteiras, ou gastam horas totalmente imersos nos universos de Star Wars e Star Trek, e conhecem incontáveis e intrincados detalhes sobre eles. Outro tema popular para Trauma-Based Mind Control é a abdução alien. Muitos daqueles que reportam histórias de abdução são na verdade vítimas de Trauma-Based Mind Control. O cérebro instintivamente quer juntar suas partes, e quanto mais distante os alters estiverem da realidade, mais estarão também de perceber seus verdadeiros eu. Os tipos de alters construídos num sistema Monarch dependem muito da função pretendida e das ocupações do escravo. Alters comuns incluem sex kittens, HDs ou banco de dados que são usados para guardar grandes volumes de informações, alters ritualísticos que fazem rituais e ritos satânicos como parte de qualquer que seja o culto ou sociedade secreta da qual eles talvez pertençam, geralmente envolvendo sacrifício. Independente de suas crenças pessoais ou opiniões políticas, esses ocultistas, membros da elite, genuinamente acreditam e praticam certas cerimônias. Alters surdos e mudos previnem o resto do sistema de ouvir conversas secretas. Alters suicidas são programados para se matarem se pegos por um inimigo ou começarem a lembrar quem realmente são. Alters animais pensam que são animais, ou híbridos. Alters frontais, aparentemente normais, enganam qualquer um que talvez entre em contato. Alters frontais serão muito convincentes e não possuem absolutamente qualquer memória de seus abusos e acreditam que têm vivido uma vida comum. Thought I had a very perfect life, had a wonderful husband and beautiful children and anything money could buy. I lived in a beautiful neighborhood in Agora Hills, and I had no idea I'd ever been abused. Esses são apenas os alters mais comuns. Alguns terão alters especialmente projetados, dependendo da situação e do problema. Cada alter é um componente de uma máquina maior. O resultado é que nenhuma identidade única pode se rebelar contra o sistema como um todo. Atualmente, há centenas de milhares desses múltiplos em todas as esferas da vida, de um vagabundo na rua a um executivo corporativo. Múltiplos de controle mental possuem dois controladores básicos:
seus programmers e seus donos. Programmers são indivíduos especialmente treinados com perícia na mente consciente e hipnoterapia. Peritos na arte de desmembrar e controlar a mente, eles são os mestres mentais do sistema. Cada Monarch é sua obra de arte, e muitas vítimas os veem como uma figura divina. The truth is that there are slave auctions that very elite people attend to be able to own and buy the best mind control slaves that money can buy. Handlers, enquanto sendo treinados similarmente, apenas mantêm e controlam o escravo, em nome do dono ou programmer, garantindo que o programming mantenha-se intacto e trazendo à tona o outro correto para realizar qualquer função requerida no momento. Cheers, Butterfly. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep and miles to go before I sleep. Did you hear me, Butterfly? Miles to go before you sleep. Talvez o indivíduo mais notório associado com controle mental é o Tenente-Coronel Michael Aquino. Talking to Dr. Aquino and his wife, you are a lieutenant colonel in the United States Army. Correct. Now, and how does the Army feel about you being head of the Temple of Set? The Army has known about my religion for the entire span of my Army career, which began in 1968. And there was a reasonable amount of curiosity, as there has been all the way along, with what exactly is this strange and unusual thing. And I've talked about it in much the same way that I've talked here today on your show about it. And other than that, the Army has paid very little attention to it. Aquino, o psicopata manipulador instruído no total controle mental, serviu como funcionário da inteligência americana e como um expert PSYOP do exército, onde ele ajudou a aperfeiçoar a ciência de criar cobaias sob total controle mental, garantindo uma permissão acima das top secrets. Autodescrito expert em magia negra, ele se juntou à Church of Satan de seu amigo Anton LaVey em 1969, onde rapidamente se tornou um importante sacerdote, antes de abrir caminho para fundar sua própria seita satânica. Embora venha sendo ligado por várias alegadas vítimas de trauma-based mind control que lembram de sua aparência bizarra e abusos horrendos, ele nunca foi indiciado criminalmente. It was here, parents and others allege, that as many as 60 young children were ritualistically abused by soldiers of Satan. Colonel Aquino, we note, sir, for the record, that you were originally implicated in the dreadful charges of child abuse. We note also that no charges were ever brought against you, and presumably you have been cleared. Would you like to comment on why those charges were brought against you? Well, the entire time that the so-called child molestation scandal was occurring at the Presidio, the time period when these terrible events were supposedly taking place, I was assigned to the National Defense University in Washington, D.C., and my wife was out there living with me. But is it not a fact that a 3.5-year-old girl identified you as the alleged perpetrator of molestation? No, as a matter of fact, it is not the case. An accusation was made by her stepfather, who was an Army chaplain, speaking on behalf of this child. In her original interview with the FBI, she denied ever being molested. Well, I've seen you are innocent until proven guilty. You were never charged in this case. I don't want to belabor the point. I have seen, however, the affidavits for the search warrant of your home, and they indicate the child is speaking to the authorities, not her father. This was after she had been subjected to therapy. Por fim, uma vítima, uma criança de creche na base militar Presídio na Califórnia, foi capaz de identificar positivamente a casa de Aquino e a descreveu com misteriosa precisão. É distintivamente satânico por dentro. Como parte da investigação, um mandado de busca foi cumprido na residência do tenente-coronel Michael Aquino e de sua esposa, Lily. Sim, Lily. Como resultado dessa busca, várias fitas de vídeo, fotografias, álbuns de foto negativos, fitas cassete e livros de endereço foram confiscados. O mais perturbador, observado também durante a busca, foi o que parecia ser uma sala à prova de som. No entanto, nem Aquino nem sua esposa enfrentaram acusações referentes a essas alegações.
Em seu livro Transformation of America, a vítima de Trauma-Based Mind Control, Cathy O'Brien, aponta Aquino como um de seus principais abusadores. O'Brien até acusa Aquino de ter feito um vídeo tutorial usando ela para educar oficiais do exército nas habilidades necessárias para programar escravos, intitulado Como Dividir a Personalidade e Como Criar uma Escrava Sexual. I know that some of my perpetrators were actually known Satanists, and some of them were not. I know that Sammy Davis Jr. actually painted his little fingernail with red nail polish and was actually part of a satanic group. Alta voltagem e armas de choque são perfeitos para os handlers limparem a memória da vítima, mas precisam ser usados dentro de 24 horas do evento. A retenção memorial do cérebro guarda a curto prazo por aproximadamente um dia, antes do arquivamento a longo prazo. Alta voltagem bagunça as memórias antes que elas possam se tornar coesivas memórias a longo prazo. Alguns handlers usam bastões de choque ou coisas especialmente projetadas com eletrochoque disfarçado. Fritz Myers escreve em seu incisivo livro que o programmer Michael Aquino usa tal aparato satânico, especialmente projetado para apagar a memória do escravo. This is Michael Aquino, who's head of Temple Asset. He's a mind control programmer, and I don't think that he's got his staff in his hand there in the picture, but he oftentimes carries a staff. That's staff is like a cattle prod, and it will give you electroshock. Múltiplos Monarch quase sempre exibem cicatrizes ou verrugas de armas de choque. No entanto, poucos conseguem reconhecê-las como tais. Aqueles na indústria do entretenimento já há muito tempo têm sido alvos populares do controle mental. Exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in... Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of... A primeira celebridade sujeito de controle mental foi a musa da Segunda Guerra Mundial, chamada de Candy Jones. Candy foi uma popular garota propaganda nos anos 40 e 50. Nascida de um pai ausente e de uma mãe abusiva, ela desenvolveu transtorno de personalidade, chamado hoje desordem dissociativa da identidade, para lidar com a negligência e com o abuso que ela suportou. Ela era altamente hipnotizável e possuía uma boa dose de patriotismo, tendo feito várias viagens de suporte a veteranos durante a Segunda Guerra. Ela foi recrutada pela CIA. Trilhando a oportunidade de ajudar seu país, ela permitiu que o Dr. Jason, um agente da CIA, a hipnotizasse. Ele rapidamente encontrou suas personalidades alter e desenvolveu a mais forte delas, Darlene Grant, numa perfeita super-espiã. Ela foi treinada para transmitir mensagens, seduzir um alvo e matá-lo com suas próprias mãos, tudo seguido de uma completa amnésia do evento. Provavelmente, Jones foi a primeira de seu tipo, e como tal, ela foi exibida à inteligência como um exemplo do que tal programming pode produzir. Apenas tarde na vida, através de regressão hipnótica, ela foi capaz de descobrir o que realmente era, uma espiã sob controle mental. De acordo com pesquisadores, Marilyn Monroe foi a primeira celebridade sex kitten. Enquanto alguns historiadores classificam sua relação com os Kennedy como um caso, estudiosos e o controle mental revelaram que ela foi, na verdade, uma modelo presidencial, o nível mais alto de escravas sexuais beta. Estes acessórios de alto valor são usados como servas de presidentes, executivos e líderes mundiais. Como Candy Jones, Monroe veio de uma realidade especialmente abusiva, sendo passada por 11 diferentes lares adotivos e por muitos ambientes abusivos. Ela estava trabalhando como uma stripper chamada Mona na boate Burlesque, onde conheceu Anton LaVey, fundador da Church of Satan. Eles tiveram um caso, mas não para por aí. Sentindo seu talento e vulnerabilidade,
LaVey, ele mesmo um programmer de controle mental, transformou Monroe numa beta sex kitten, como fez com Jenny Mansfield. As circunstâncias em torno da morte de Monroe ainda estão envoltas em mistério. Um grande número de fatos apontam para assassinato. Desde o desaparecimento de Marilyn, muitas outras celebridades têm perdido suas vidas em circunstâncias suspeitas parecidas. Para aqueles cientes do lado sombrio da indústria do entretenimento, a verdade é bem clara. Muitas escravas atuais sob o Programming Beta prestam homenagem a Monroe como a primeira modelo presidencial. Vindo à tona, mais celebridades chocantes e handlers logo a seguir. Que outras figuras famosas estão envolvidas nessa perversa forma de controle mental? As vítimas de controle mental e desertores Bryce Taylor e Cisco Wheeler têm identificado Bob Hope como um handler. Em seu livro Thanks for the Memories, Bryce Taylor escreve: "Meus controladores e abusadores não são criminosos de baixo escalão, mas são, na verdade, alguns dos assim chamados líderes e artistas de nosso país." Hope tem sido eleito handler de muitos escravos de Hollywood. Surpreendentemente, muitos pais estão dispostos a vender seus filhos num programa de total controle mental para garantir fama e sucesso. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was weird. With Britney Spears, so you just go to YouTube, Britney Spears, alter ego, and up comes an interview with Diane Sawyer, where she's talking away, and there's a point in the interview where, I can't remember exactly what word Diane Sawyer says, but she kind of repeats the word, and then there's a very distinct switch of state, and you can see her kind of covering for the fact that she's lost track, and she behaves very differently, and then it's gone again. And that, as somebody who's written a whole series of books and spoken to hundreds of people with multiple personality, that sure looks like a switch to an altered personality to me. But you can also quite easily find video online of she's coming along in a car, she's leaning out the window, and she's got a pink wig on, and she's talking in a British accent, and she says that she has no idea who this guy is that the reporters have asked her about, who's her boyfriend that she'd been dating for like the last 6 weeks or something. Huh. And the paparazzi say they always know they're in for a show when she comes out with the pink wig on. Esses pais acreditam que o resultado final valerá a pena e que se a criança não for capaz de se lembrar dos eletrochoques e dos abusos, o quanto isso pode afetá-la. Curiosamente, experts têm descoberto que na medida em que o programming se torna avançado e desenvolvido, ele geralmente se torna incompatível entre as idades de 27 e 30 anos. Quando isso acontece, a vítima em essência desaba e começa um comportamento extremamente imprevisível, trocando de personas em momentos inapropriados. Nesse ponto, a vítima será chamada de volta para reprogramming, geralmente sob a fachada de reabilitação. Vimos isso de novo com várias celebridades, como Britney Spears, Amanda Bynes, Shia LaBeouf, Lindsay Lohan e muitos mais, todos tendo colapsos próximos a essa faixa de idade. Let me ask you this. What is happening in Hollywood that a guy that tough will be on the street waving a gun, screaming, "They are trying to kill me"? What's going on? Why is Dave Chappelle going to Africa? Why does Mariah Carey make a $100 million deal and take her clothes off on TRL? A weak person cannot get to sit here and talk to you. Ain't no weak people talking to you. So what is happening in Hollywood? Nobody knows. Maybe the environment is a little sick. Uma vez sob segredo total, os programas de Trauma-Based Mind Control estão se tornando temática para o mainstream da TV e do cinema. Obrigado às corajosas vítimas que conseguiram se libertar e expor. O véu do segredo que rodeia controle mental e suas aterrorizantes aplicações está começando a se extinguir. Isso é esperança. Aqueles que têm tido flashbacks ou lembranças de abusos horrendos geralmente sentem que ninguém acreditará. So
Tão comum isso foi no passado, mas com o poder da internet, o que existiu por tanto tempo em segredo está agora vindo à tona. Agora, temas como esses estão se tornando shows de TV, filmes, clipes de música. Uma vez que esteja consciente, os sinais estão em todos os lugares. Na alta hierarquia, aqueles que cometem tais coisas são poucos, e o poder da humanidade é enorme.